Daniel 7:1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho: em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o mar grande. 4 animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Olha para cá. Daniel disse que viu 4 animais. O que significa animais na Bíblia? A própria Bíblia diz que os animais representam o quê? Reinos ou reis que se levantarão da terra. Qual era o primeiro animal? Versículo de número 4. Grifa a sua Bíblia, marca texto, caneta, papel, seja bereano. Diz assim: o primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu observei, e em certo momento as suas asas foram arrancadas. E ele foi erguido do chão, firmou-se sobre os 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. Verso 5. A seguir, vi um segundo animal que tinha aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e da boca entre os dentes tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levanta-se, coma quanta carne puder. Verso 6. Depois disso vi um outro animal, que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as asas de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Verso 7. Em minha visão à noite vi ainda um 4º animal, aterrorizado, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Quantos metais tinha a estátua, irmãos? Ouro, prata, bronze e ferro. O que representava os 4 metais? 4 reinos: Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Quantos animais nós temos aqui? 4 animais. Então, eu já aprendi, o capítulo 2 é a introdução do capítulo 7. Então, se eu aprendi no capítulo 2 que tem 4 reinos que vai dominar o mundo, que o primeiro é Babilônia, o segundo os Medos e Persas, o terceiro a Grécia e o 4 Roma, ficou fácil entender o capítulo 7. Então, o primeiro animal é um leão. O pastor Vilmar Gonzalez, no livro Daniel e Apocalipse, ele diz que esse arrancar das asas desse leão pode representar o enfraquecimento babilônico após a morte de Nabucodonosor e o seu filho assumir o trono. Então, um leão com asas representa o reino da Babilônia, mas as asas desse leão foram arrancadas. Depois nós temos o segundo animal. Qual foi? O urso. E ele tinha o que na boca? As 3 costelas, segundo alguns teólogos, representam 3 vitórias dos Medos e Persas para chegar ao poder. Então o urso seria os Medos e Persas, e as 3 costelas na boca, 3 vitórias. Porque a história vai dizer que para os Medos e Persas chegar ao poder, eles venceram primeiro o Egito, depois venceram a Lídia, e por último, Babilônia. Nós vimos na profecia que o primeiro reino é Babilônia, o segundo os Medos e Persas. Chegamos agora no terceiro reino, a Grécia, e é representada no capítulo 7 por um leopardo. E esse leopardo ele tinha o quê? 4 cabeças e 4 asas. No livro, esse mesmo livro que eu estou citando aqui, chamado Daniel e Apocalipse, do pastor Vilmar Gonzalez, ele vai dizer que o leopardo é um dos quadrúpedes mais rápidos da face da terra. E Alexandre o Grande, ele conquistou o mundo habitado da época de forma veloz, de forma rápida, ágil. E agora, as 4 cabeças e as 4 asas, o que representaria? E aí, o que aconteceu? Ele adoeceu e morreu, bebia muito. E quando ele morreu, quem assumiu o reino da Grécia foram seus 4 generais. Não precisa gravar os nomes. Primeiro, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Os 4 generais assumiram o poder. Por isso que diz que o leopardo tinha 4 cabeças e 4 asas. Aí agora a gente vai para o 4º reino. Agora deixa eu perguntar. Se não foi ao vivo, talvez num zoológico, talvez na televisão, quem aqui já viu um leão? Já viu dar um leão? Na TV? Pessoalmente não, mas já viu um leão. Alguém aqui já viu um urso?
A pessoa até fala do abraço de urso, né? Já viu, né? Então, o urso, já viram o urso? Já viram o leopardo? Como era a descrição do quarto animal? Alguém já viu algum animal assim, no zoológico, na TV, um animal real, que exista? Terrível, espantoso, com 10 chifres? Eu nunca vi. Então, este animal, ele merece uma atenção especial quando vamos estudar as profecias de Daniel, sim ou não? O leão em Babilônia, passou. O urso, Medo e Persa, passou. O leopardo, a Grécia, passou. Mas quando chega o quarto animal, Daniel se assustou. Porque nessa visão, o quarto animal, ele era espantoso, sobremodo grande, e esse quarto animal, ele saía destruindo tudo. E aí Daniel vai dizer assim, olha, versículo de número 7, vou ler de novo. Em minha visão à noite, vinha ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador, muito poderoso, tinha grandes dentes de ferro. Imagine um animal com dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha o quê? 10 chifres. Olha para cá. Olha para cá. A estátua tinha quantos dedos? E esse animal tem quantos dedos? É o mesmo reino e a mesma divisão da Europa. Mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, depois a gente volta para Daniel 7, deixa marcado aí. Em Apocalipse, capítulo de número 13, vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças. Quantos chifres essa besta tinha? Aí quando você vai para Apocalipse 17, lá tem uma besta também que tem o quê? 10? Agora interessante, né? No capítulo 2, só vai dizer que tem ali 10 chifres. No capítulo 7, já aparece aqui o que esse animal iria fazer. E no capítulo 17, vai dizer que tem 7 cabeças e 10 chifres. Então não pode ser outro poder, senão o poder romano. Voltando para Daniel capítulo 7. Eu vi até agora, Daniel capítulo 7, que Babilônia passou, os medos e persas passaram, a Grécia passou e Roma agora está em vigor. Roma vai despedaçar, vai destruir e vai fazer muitas coisas. E aí o capítulo 7 vai continuar falando, e no capítulo 7, versículo 8, diz assim: enquanto eu, Daniel falando, considerava os chifres, vi outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles, e 3 dos quais primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos, com os olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Esses 3 chifres, segundo os historiadores adventistas e alguns teólogos não adventistas, representam 3 reinos. Lembra? Os Érulos, pode falar alto, os Vândalos e os... Quando a gente vai estudar, que eu ainda vou falar nessa noite, sobre a profecia dos 1260 anos, vocês vão ver também lá os ostrogodos. Então, esse quarto reino, irmãos, eu fico repetindo muito, que eu sei que tem irmão aqui que sabe tudo, mas tem irmão aqui que não sabe nada, e veio para aprender. Então, se eu ficasse muito acelerado, vai dizer, ô irmão, não consegui captar, por isso que eu fico voltando. Isso aqui é técnica de aprendizado, a repetição é a mãe do aprendizado, né? Então, esse quarto reino representa Roma. Primeiro reino da profecia, Babilônia. Segundo, Medo-Persa. Terceiro, Grécia. E o quarto, Roma. Roma tem 10 chifres, divisão da Europa. E o que esse poder religioso iria fazer? Vai aparecer aqui chamado chifre pequeno. E aí nós temos que dividir Roma em 2 fases. Quais são as 2 fases? Papal, Roma pagã e Roma papal, ou imperial e papal. Também chamado de Roma política e Roma religiosa. A segunda fase de Roma é o chifre pequeno, que é Roma papal ou Roma religiosa. E essa é a Roma que a gente vai estudar aqui agora à noite. Eu estou saindo da introdução, comecei o desenvolvimento da mensagem. Agora vamos entrar em Roma. O que Roma iria fazer que mereceu tanto destaque no livro de Daniel? Daniel 7, 25. Daniel 7, 25.
Eu queria que você lesse só a primeira frase que está em sua Bíblia. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Pronto. O que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do... Quem é o Altíssimo? Então esse poder religioso, ele iria proferir palavras contra o Altíssimo. Mas lembra que Daniel e Apocalipse andam de mãos dadas? Daniel é o livro selado, Apocalipse é a revelação. Quando eu vou para Apocalipse capítulo 13, abra comigo, vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre e em cada cabeça o nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, tinha pés como de urso e boca como de leão. Quais são os 3 animais que aparecem aqui na besta? Leão, urso e leopardo. Onde é que nós encontramos esses animais? Então estão ligados os 2 capítulos ou não estão? Sim ou não? Aí continua dizendo assim, ó. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das suas cabeças parecia ter sofrido um ferido mortal, mas o ferimento foi curado. Versículo 4. Adoraram a besta, o dragão tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta, onde pode guerrear a ela? Agora, versículo 5. A besta, tem uma crase aqui, ó. A besta foi dada uma boca para proferir arrogâncias e o quê? Deixa eu entender aqui. Apocalipse 13 vai dizer que essa besta, em outra tradução, diz assim, que ela iria proferir arrogâncias e blasfêmias. Daniel 7 fala que esse quarto animal iria proferir palavras contra a mesma coisa, com palavras diferentes. Agora eu pergunto, o que é blasfêmia na Bíblia? Num conceito mais técnico. Vamos lá. Pode falar. Perdoar pecados, se colocar no lugar de Deus. Pronto. E contra o Espírito Santo. Você lembra quando Jesus perdoou um homem, curou aquele homem? E Jesus era Deus, sim ou não? Sim. Mas os fariseus, os líderes religiosos, acreditavam que ele era Deus, sim ou não? Então, se os líderes, isso aqui é silogismo, se os líderes não acreditavam que Jesus era Deus, e Jesus está dizendo que é Deus, está perdoando pecado, ele está o quê? Porque quem perdoa pecado se colocando no lugar de Deus é blasfêmia. Nós sabemos que Jesus não blasfemou. Vou ter o máximo de cuidado aqui, porque eu tenho... Às vezes alguém está gravando aí, deturpa o texto, o que eu falo, eu tenho medo. Quando Jesus curou aquele homem e perdoou aquele homem, e aí Jesus falou, perdoados estão os teus pecados. Ele disse assim, blasfemou. Porque blasfêmia é o quê? Se colocar no lugar de Deus para perdoar pecados. Pretensão. Agora, o que esse poder fez? Segundo Apocalipse capítulo 13, proferirá arrogâncias e blasfêmia. Então era um poder religioso que iria se colocar no lugar de Deus para perdoar pecados. Então, o capítulo 7, versículo 25, começa dizendo assim, proferirá palavras contra o Altíssimo. E aqui diz, proferirá arrogâncias e blasfêmias. Então esse poder, ele vai se colocar no lugar de Deus, como diz, como é o nome do irmão? Ruilã. Se coloca no lugar de Deus para dizer assim, eu posso perdoar pecados. Isso aconteceu na história, sim ou não? Sim. Quando? Quando começou a igreja católica a ensinar que se deve perdoar pecados. A famosa Inquisição, quando massacrou o povo, que está dentro do contexto, muito bem, e as indulgências. Que aí vai aparecer um homem, que eu já estou adiantando um pouquinho aqui a mensagem, chamado Lutero, que ele vai brigar contra isso. E aí, amados, o que esse poder ia fazer? Primeiro, proferirá palavras contra o... Continua, irmão, que eu gosto dessa tradução aí, eu não gosto dessa tradução que eu estou, não. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Magoará, eu gosto daquela tradução que diz assim, destruirá os santos do Altíssimo. Quem são os santos? O servo de Deus, o povo de Deus. Aqui está a paciência dos santos. O que esse poder iria fazer? Magoará, destruir os santos. Esse poder destruiu os santos, sim ou não? E cuidará em mudar os tempos e a lei. Nós, adventistas do 7º dia, cremos que hoje é sábado. Mas se mudou o tempo e disse assim, não, é a partir da meia-noite que é sábado. Não é assim? Biblicamente, quando eu cheguei na igreja, irmão, em 96, aí tinha aqueles pôr do sol, ainda tem hoje, né, o pôr do sol na igreja, eu achava um negócio tão estranho, porque eu não tinha costume. Aí dizia, vai ter o pôr do sol de 31 de dezembro na igreja.
Eu disse, mas por que 6 horas e não meia-noite? Pode falar, Delcio. Até o calendário Mudaram. E aí diz agora, cuidará em mudar os tempos e a lei. Aí para você que começou agora a estudar profecia, você vai pegar e vai chegar lá na sua casa e vai dar um Google e colocar assim, ó, 7 de março, qual ano? 321. E você vai ver lá a mudança do sábado para o domingo. Isso aconteceu com um imperador chamado Constantino. Por exemplo, não há nenhum problema, não vou dizer, não quero ser radical, não pode falar domingo, não. Mas quando você lê Mateus capítulo 28, versículo 1, está escrito assim, ó, e no primeiro dia da semana. Quando você lê Marcos capítulo 16, versículo 1, está escrito no primeiro dia da semana, Lucas no primeiro dia da semana, João capítulo 20, versículo 1, no primeiro dia da semana, Atos capítulo 20, salvo engano, versículo 7, e no primeiro dia da semana. E por que nós falamos domingo? Adelso, domingo, vamos ali na prainha com a família, vamos lá domingo. Porque domingo foi nome de um imperador chamado Domingos Constantino. E esse imperador, ele adorava o sol como Deus, Sunday, né? Dia do sol. Então esse imperador, ele adorava o sol. E ele pegou o seu nome e colocou no primeiro dia da semana. Então se você vai para a Bíblia, você não encontra a palavra domingo. E por que não encontra? Porque foi um imperador que colocou o seu nome no primeiro dia da semana, Sunday, dia do sol. Agora, o que esse poder iria fazer? Nós já vimos que ele iria se colocar... Railan, né? Ruilan. Até domingo eu aprendi seu nome, Ruilan. Ele iria se colocar no lugar de Deus, sim ou não? Ele iria dizer que pode perdoar pecados, isso aconteceu na história. Ele iria mudar a lei de Deus no dia 7 de março de 321, através de um decreto, dizendo agora a partir de hoje, os comerciantes, os vendedores, vai ter que agora guardar o venerável dia do sol. Então até o 4º século, os cristãos guardavam o sábado. Amém? Agora o que mais que esse poder iria fazer? Os santos faria o quê? Os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então o que acontece agora? Olha para cá. Diz assim, Babilônia vai dominar o mundo, depois os medos e persas, depois a Grécia, depois Roma. Roma vai ser dividida em 2 partes, Roma pagã e Roma papal. Roma papal vai perseguir os cristãos, vai matar os crentes. Depois Roma vai mudar a lei de Deus. E o que Roma fez? Existia, dos 12 discípulos de Cristo, né, um o traiu, Matias entra no lugar. E dos 12 só teve um que morreu de morte natural. Quem foi? E onde João estava escrevendo Apocalipse? Ele mesmo disse, eu, João, vosso irmão, companheiro no reino da tribulação, na perseverança, achei-me na ilha chamada Patmos. Um imperador, olha para cá, chamado Domiciano, ele pega João e leva para a ilha de Patmos, ficou preso lá, numa prisão de segurança máxima na Ásia Menor. A história vai dizer, não está na Bíblia, mas está na história, que esse imperador pegou um caldeirão de quê, irmãos? De óleo fervendo e jogou João lá dentro. João lá saiu são e salvo, não teve nada com João. Aí nós vamos para a igreja de Esmirna, Apocalipse 2:10. E tereis tribulação de 10 dias, e profecia um dia que vale um ano. Ezequiel 14:34, números 4 ao 6. 10 anos de perseguição. Vem um imperador chamado, não mais Domiciano, Diocleciano. E o que Diocleciano fez? Assinou um decreto e disse, durante 10 anos vamos matar crente. E os cristãos foram perseguidos por 10 anos. Isso está na história. É só pesquisar na internet. Hoje a gente tem informação para tudo. Durante 10 anos, o povo de Deus foi perseguido e morto. Aí vem um outro agora chamado Nero, na época do apóstolo Paulo. Paulo está lá em Roma, irmãos. O carrasco com uma espada afiada de 2 gumes. Chega, estava babando para cortar a cabeça de Paulo, para matar Paulo. Aí Paulo chega, nos momentos finais da sua morte, pega assim uma carta ali e começa a escrever para Timóteo. E ele fala assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem e apressarem a volta do Senhor. Momentos depois, o carrasco decapita Paulo, decapita, tá certo? Esse
Os professores de português aí, decapita, tá certo? Me ajuda a conjugar aí o verbo. Eles decapitaram Paulo e Paulo foi morto. Daniel 7:25, marca na sua Bíblia. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Em outras traduções, destruirá os santos. Mas aí não para a profecia, devia parar. Diz assim, e os santos lhes serão entregues. Lhes entregues a quem? A Roma. Por quanto tempo? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo na profecia, 1 ano, de 360 dias. 2 tempos, 2 anos, 720 dias. Metade de um tempo, metade de um ano, 180 dias. Já fiz a conta em casa. Eu chego em 1.260 dias. O que aconteceu nesse período? Daniel 7:25 fala de uma profecia de 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 1.260 dias. Daniel 12:7 fala de 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 1.260 dias. Aí eu vou para Apocalipse 13:5, diz assim, que essa besta, olha como está casado os textos, uma besta que tinha 10 chifres no capítulo 7, um animal terrível, né? Apocalipse 13, uma besta. Daniel 7:25, proferirá palavras contra o Altíssimo. Apocalipse 13, proferirá arrogâncias e blasfêmia. Daniel 7, um leão, um urso e um leopardo. Apocalipse 13, a besta era semelhante a um leão, a um urso e um leopardo. Daniel 7:25, 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. 1 tempo, 360, 720, 180. 1.260 dias equivale a 1.260 anos de profecia. Apocalipse 13:5, 42 meses. Você coloca 42, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12, baixo 0, 1.260. A mesma profecia, irmãos. O mesmo assunto. Daniel 7, Apocalipse 13. Lembra que nós falamos aqui que era 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Falamos das 3 pontas. Foi você que falou lá do zero dos vandos ostrogodos? Quando Roma ela consegue expulsar as tribos do reino, ficaram 3 tribos. Érulos, vândalos e os ostrogodos. Roma conseguiu expulsar os érulos e os vândalos, mas ficou quem? Os ostrogodos. Aí vem o imperador e reconhece o Papa como cabeça das igrejas. Mas tinha uma ponta que realmente era um calo do sapato de Roma. Que ponta era essa? Os ostrogodos. E aí, em 533, me ajude, ele é expulsar, os ostrogodos foi expulso e agora Roma volta a ter poder total. E aí, no ano de 538, o Papa é reconhecido como cabeça das igrejas. Quanto tempo duraria a profecia? 1.260 anos. Se eu estou em 538 e eu coloco 1.260, eu chego em 1798. Porque essa igreja tem uma mensagem tão poderosa. E aí o que me deixa triste? Ruilan, me lembra o nome. Me perdoe, irmão, mas eu vou lembrar seu nome. Ruilan. O que me deixa triste é que essa igreja, e eu não estou falando da igreja Maralina, a igreja local, mundial, deixou aqui um monte de caixa de livros, o grande conflito, e todo irmão que eu visito comportando, que a primeira coisa que eu vejo na estante é o quê? Sabia que tudo que eu estou falando aqui tem no grande conflito? Você tem um livro em sua casa que tem essas profecias. Está tudo escrito lá no grande conflito. Você abre o grande conflito, está tudo escrito lá. Estou mentindo? E há muitos irmãos não leram o grande conflito. Ô irmão, eu tenho esse grande conflito. Eu ganhei lá na igreja. Estava vendendo de R$1 uma vez. R$1. Na comportagem, teve uma época que eu vendi o grande conflito de R$10. No Mato Grosso do Sul. R$10 a gente vendia. Você tem uma joia em casa, você tem um material em sua casa, meu amado, comece a ler esse assunto. E aí agora eu estou chegando já na última parte, de 538 até 1700, eu avisei a Adelson, eu vou passar um pouquinho, porque o negócio é muita coisa para passar para os irmãos, mas eu vou terminar. De 538 até 1798, então 1.260 anos de perseguição. E o que aconteceu dentro desse período? Eu vou ter lá no grande conflito, o capítulo 1, Jesus fala assim, predito o destino do mundo. Lembra que Mateus 24:15 ele fala da abominação assoladora? Muitos teólogos aplicam a abominação assoladora à destruição de Jerusalém no ano 70. Está no capítulo 1 do grande conflito. Aí eu vou para o capítulo 2, o valor dos mártires. Fala de John Hus, fala de Jerônimo, mais à frente fala de Calvino. Aí você vai ter ali no grande conflito,
falando de Lutero, que está dentro desse período dos 1260 anos. Um monge católico, cria aí na venda de pecados. Você pecava, ia lá, pagava, fazia penitência, e um dia Lutero, abrindo a Bíblia, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça, mediante, não vem de vós, não das obras, para que ninguém se glorie. Lutero vive pela fé. E Lutero vai lá no dia 31 de outubro de 1517 e prega nos portais de Wittenberg na Alemanha 95 teses. Pastor Maurício Viana até fez um compilado lá, né, explicando algumas coisas. 95 teses sobre justificação pela fé. Leva Lutero, é preso, vai para o castelo de Augsburgo, na Alemanha, fica preso ali. E o que ele falou? Quando ele é levado até o tribunal, ele diz assim: ainda que houvesse um demônio em cada teia dessa, eu jamais renunciaria. E ali ele escreve um hino, que quando eu cheguei nessa igreja na década de 90, quando tinha alguém endemoniado, já cantava o hino. Já sabe de que hino eu estou falando? Jeová Castelo Forte. Está dentro do período, irmão, dessa profecia de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Aí você vai encontrar ali um camarada chamado Pedro Valdo. Lembra de Pedro Valdo? Através dele nós temos quem? Os valdenses. Ele pegava, irmão, não podia... Roma tinha tomado as Bíblias. Pedro Valdo traduziu a Bíblia para a sua língua materna. E às vezes dava uma Bíblia, às vezes dava um pedacinho da Escritura, e o irmão, com seu nome? Roberto, disse assim: Roberto, vai pregar, mas se pegarem você, vão lhe matar. Aí Roberto II está na história, está lá no grande conflito. Os valdenses saíram disfarçados de vendedor de joia. Se ele fosse um seguidor de Pedro Valdo, ele saía disfarçado de vendedor de joia. Estou contando alguma mentira aqui? E chegava na casa, como é seu nome? Laura. E chegava ali e pregava para Laura. E Laura se convertia, e o evangelho era pregado através desse grupo chamado Os Valdenses. E eles foram perseguidos, irmãos, porque estava dentro do período dos 1260 dias ou 1260 anos. 1260 anos de perseguição. Depois eu vou explicar para vocês aqui o que está até nesse material do pastor Bulhon sobre o massacre de São Bartolomeu, a França. Isso aqui é outro tema. Vai estar aqui esse final de semana esse tema. Mas foram 1260 anos de perseguição à Igreja de Deus. Isso começou em 538 e foi até o ano de 1798. E sabe como é que o povo adorava a Deus? Não era com ar-condicionado, com um banco acolchoado. Isso é gostoso, eu não estou dizendo que é errado não, tá? Se tem dízimo não, né? Oferta, e puder botar mais ar-condicionado, é bênção, não estou dizendo que é errado não. Mas naquele tempo, irmãos, esse povo adorava a Deus, era debaixo da espada. Lembra de Russo? Foi Russo ou foi Jerônimo? Eu sempre confundo o nome dos dois. Que o carrasco amarrou aqui, ó, colocou aqui na estaca, pegou a fogueira, veio com a tocha pegando fogo e foi queimá-lo. E ele disse assim: venha pela frente. Se eu tivesse com medo, eu não estaria aqui. O sangue dos cristãos é como o quê? Semente. Quer falar? É como semente, e ele morreu cantando debaixo de fogo. Hoje, se Adelso passar e não der um feliz sábado para o irmão, eu não vou nunca mais naquela igreja, eu vou sair da igreja agora, eu vou para o mundo. Porque o pastor nunca me visitou. Esse povo, que está dentro dos 1260 anos de perseguição, era debaixo de fogueira, era debaixo da espada, era debaixo do sofrimento, viviam nas montanhas escondidos, dentro dos buracos pregando, até chegar o ano de 1798, e em 2 minutos eu fecho minha fala. Quando chega 1798, o que aconteceu? Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte vai pregar ali os ideais da revolução: liberdade, igualdade, fraternidade. O Papa é aprisionado e depois morto. E em 1798, como estava na profecia, caiu o papado. 538 até 1798, queda do papado. E aí, na queda do papado, se cumpre agora Apocalipse 13 de novo. A gente vai ficar assim, Daniel 7, Apocalipse 13, é a mesma história. Diz assim o versículo 3: e vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa cabeça, essa ferida mortal, foi curada. 1798, general Berthier aprisiona o Papa Pio VI, ele é aprisionado, depois morto, papado caiu. 1929, chegamos na Itália, Benito assina 44 hectares de terra e doa as terras para a construção de quê? Do Vaticano. E agora a ferida mortal é curada. E aí Daniel 12, versículo 1, falando para os últimos dias da história desse mundo, ele diz assim:
E haverá, igreja de Amaralina, um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação. E sabe quem é que vai ser salvo? Todo aquele que estiver escrito no livro. E aí depois de 1798, século XVIII, chegamos ali no século XIX. Deus começa a levantar esses grupos, irmãos. Deus levantou ali os valdenses, Deus levantou os anabatistas, Deus levantou os luteranos, e Deus foi, é como um quebra-cabeça. Deus foi levantando grupos que iam pregando uma verdade, mas que uma verdade que ela tinha sido lançada por terra e precisava ser restaurada. E aí nós chegamos em 22 de outubro de 1844, e Deus vai levantar um movimento, que é o tema de amanhã, pela manhã. Se você estiver aqui, eu quero estudar com você. Agora terminamos Daniel 7, eu quero estudar com você amanhã Daniel 8, o carneiro, o bode, a ponta pequena, e vou ter o tema de amanhã, às 2.300 tardes e manhãs. Então eu queria que você estivesse aqui amanhã pela manhã. Se puder me dar o púlpito mais cedo, eu vou ficar muito feliz, porque amanhã é de 1h a 1h30. Amém ou misericórdia? Amém. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir a Deus que Ele nos dê força para que a igreja volte a estudar esses assuntos e que os irmãos saiam a pregar essa mensagem como era na década de 90. Oremos ao Senhor. Pai amado e querido, passamos aqui, Senhor, mais de 1 hora falando das profecias de Daniel e Apocalipse. Mas como disse no começo desse culto, é um assunto que não se esgota facilmente. Pai, que a nossa voz consiga amanhã também pregar, sendo usado por Ti. O som hoje não teve um problema, não sei se esse vídeo está sendo gravado também, o microfone teve um problema aqui, mas a Tua mensagem foi pregada, Senhor. Pedimos desculpa aos irmãos, porque demoramos um pouquinho, mas com certeza, Senhor, fomos revigorados com a Tua palavra. Resgatamos as histórias, das profecias de Daniel e Apocalipse, que eram pregadas nessa igreja na década de 90. Usa, Pai, os pregadores dessa igreja, os membros de forma geral, os jovens, para voltar a estudar esses assuntos. Nos usa amanhã pela manhã, à tarde e no domingo à noite. Nós oramos e a igreja de Deus diz amém. Amém. Amém.